Bem-vindos e bem-vindas ao canal Denise Reis, canal que traz para você notícias atualizadas do mundo jurídico. E se você quer saber sobre esses dois assuntos importantes, tanto da revisão da vida toda em direito previdenciário, como da revisão do FGTS, um direito econômico, você está no canal certo. E como essas duas revisões sofreram importantes alterações recentemente, eu resolvi trazer nesse vídeo as principais características do que tem de comum e de diferente nessas duas modalidades de revisões. E eu só peço a vocês para que assistam esse vídeo até o final, sem interrupções, para que você não perca nenhum detalhe das informações que eu trouxe hoje aqui. E depois de você acabar de assistir, não deixem de compartilhar esses vídeos para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo importante sobre os seus direitos, tanto previdenciários quanto econômicos. Então vamos lá! Primeiro é importante que você saiba a diferença entre a revisão da vida toda e a revisão do FGTS. O tema 1102, que consiste na revisão da vida toda, é um direito previdenciário que pode ser requerido pelo segurado da Previdência Social para que fossem incluídas as maiores contribuições da sua vida laborativa, principalmente as contribuições do período anterior a 1994, foi o período que houve a conversão da moeda, de cruzeiro para real. Porque simplesmente essas contribuições foram excluídas do cômputo dele no momento que ele se aposentou. É como se ele só tivesse começado a trabalhar e a contribuir para a Previdência Social depois de 1994. Então a tese da revisão da vida toda consiste basicamente nisso. É que o segurado tenha a escolha do melhor benefício para ele. Já o tema da correção do FGTS é uma ação direta de inconstitucionalidade, número 5090. Versa sobre um direito econômico que aquele trabalhador que tinha depósitos no fundo de garantia, principalmente entre os períodos de 1999 a 2013, possam reivindicar na Justiça. Porque a esses depósitos do FGTS, que ele sofreu correção pela TR, que não consegue vencer nem a inflação desses períodos. A correção da TR tem batido 0% e, portanto, os valores depositados nas contas do FGTS estão estagnados, não estão sofrendo correção monetária alguma. Mesmo as pessoas que já se aposentaram ou que já sacaram têm esse direito a reivindicar. Uma outra diferença importante é o prazo para você requerer na Justiça o direito a essas revisões. Primeiro porque a revisão da vida toda, no direito previdenciário, tem um prazo decadencial, um prazo de 10 anos. Como começa a contar esse prazo? Do primeiro mês posterior ao que você efetivamente recebeu o seu primeiro din-din como aposentado. Ou seja, não é aquela data que você recebeu a carta da concessão. O seu prazo só começa a contar do primeiro mês posterior ao mês que você recebeu o seu dinheiro como aposentado. Se o primeiro mês que você recebeu a sua aposentadoria foi em agosto de 2013, o seu prazo começa a contar em setembro de 2013. Nesse período de 10 anos, você pode entrar na Justiça para pleitear o seu direito à revisão da vida toda. Passou desse prazo de 10 anos, você ainda pode mover uma ação na Justiça para requerer a revisão da vida toda? Pode, porém suas chances vão ser muito pequenas, porque o seu advogado ou defensor público vai ter que sensibilizar o juiz na fundamentação do seu pedido que aquele seu prazo de 10 anos ainda não se esgotou. Então você vai ter que fundamentar de alguma maneira, porque você ficou inerte esse tempo todo, esses 10 anos, para requerer na Justiça a sua revisão de aposentadoria. Já o prazo para você requerer a revisão do FGTS, entendo que é um prazo de 30 anos. Embora muitos digam por aí que o prazo fatal é até o julgamento do STF. O meu entendimento é bem diferente. E a fundamentação desse meu entendimento bem particular, eu expliquei nesse vídeo, que eu vou deixar o link no final desse vídeo para que vocês assistam depois com calma. Mas, resumidamente, eu entendo que, por se tratar de um direito econômico, de perdas pela correção monetária ao longo desses anos e não sobre direitos trabalhistas, onde se discute a relação patrão-empregado, que aí sim o prazo é só de 5 anos para você reivindicar qualquer direito. É por isso que o meu entendimento de que o prazo para você requerer uma revisão do seu fundo de garantia na Justiça não pode ser esse que estão falando, que é até o julgamento do STF, para que outros trabalhadores possam também
requerer o seu direito na Justiça sobre esse mesmo assunto. Mas, embora eu acredite que existirá a possibilidade de quem não entrou com as suas ações de revisão do FGTS possam entrar na Justiça mesmo depois da decisão do STF, caso o resultado seja positivo, sabemos todos que o Supremo é uma caixinha de surpresas e pode decidir que somente os trabalhadores que entraram com as suas ações até aquele momento terão direito a essa correção. Então, para você não ficar contando com isso e também não entrar numa aventura jurídica, se você não está certo dos seus direitos, procure a Defensoria Pública da União ou o sindicato da sua categoria, ou até mesmo aderir a uma ação coletiva, para que você não tenha custos e despesas processuais por conta disso. E apesar de ambos os processos dessas revisões estarem aguardando decisões no Supremo Tribunal Federal, a diferença é que a revisão da vida toda está pendente da decisão do relator do ministro Marco Aurélio de Mello, que já confirmou sua aposentadoria para agora em julho desse ano. Já a revisão do Fundo de Garantia está aguardando uma decisão do Luiz Barroso, que até colocou o julgamento em pauta para o dia 13 de maio. Mas, novamente, o presidente do STF, Luiz Fux, retirou essa discussão da pauta, adiando a decisão desse tema. A questão é, essa decisão, mais dia menos dia, vai acontecer. Só foi adiada pelo presidente do STF, Luiz Fux, e não pelo ministro relator, que, ao que tudo indica, já quer sim decidir sobre essa questão. Agora eu vou comentar com vocês o que essas duas revisões têm em comum. Primeiro é que todas as duas ações só podem ser requeridas judicialmente. A revisão da vida toda, porque o INSS nega os pedidos de análise, até porque eles não têm determinação na lei para isso. Portanto, só cabe a ação de revisão da vida toda na Justiça, através de um defensor público ou advogado. E a revisão do FGTS é a mesma coisa, só pode ser requerida na Justiça, porque a Caixa Econômica é um órgão do governo que administra a conta do FGTS dos trabalhadores e, portanto, ela não vai corrigir espontaneamente o seu fundo de garantia com uma outra taxa mais apropriada para você. Ela vai aguardar as determinações do governo, e aí, no caso, a decisão do STF, que pode determinar ou não a alteração dessa taxa, substituir a TR por um outro índice mais compensador para o trabalhador. Então, resumindo, ambas as ações só podem ser resolvidas, requeridas pela via judicial. Ambas as revisões podem trazer uma boa compensação financeira para você. Para isso, tem que se calcular corretamente, fazer essa projeção para saber se vale a pena ou não, no seu caso específico, entrar com essa demanda judicial. Porque a revisão da vida toda tem como objetivo principal aumentar a RMI do aposentado, aumentar a renda mensal inicial do segurado do INSS. E além de aumentar essa remuneração mensal, o aposentado pode receber um valor bem legal a título de diferença dos valores não recebidos. A revisão do FGTS também. Além de corrigir os depósitos com taxas condizentes que dão melhor poder de compra ao trabalhador, superando os índices de inflação, mesmo as pessoas que já sacaram ou se aposentaram poderão receber um valor por essas diferenças, por essas perdas que o seu dinheiro depositado no FGTS sofreu ao longo desses anos todos, principalmente nos períodos de 1999 a 2013. E uma outra curiosidade que fazem essas ações serem quase semelhantes, ambas as ações já tiveram manifestações dos amicus curiae. Quem acompanha o meu canal desde o início sabe o que eu estou falando. O amicus curiae é o amigo da corte. São entidades de classe, sindicatos, instituições que se habilitam a esses processos lá no STF para ajudarem e acompanharem as decisões desses ministros que vão decidir esses dois temas tão importantes. Então, nesses dois temas, tanto o 1102 da revisão da vida toda e a ação direta de constitucionalidade 5090 sobre a revisão do Fundo de Garantia, foram autorizadas, foram admitidas o apoio dos amicus curiae, os amigos da corte, que estão lá para atuar principalmente em defesa tanto do segurado do INSS como no do trabalhador. Portanto, essas duas ações estão sendo acompanhadas de perto por esses amicus curiae. E o mais legal é que ambos os processos já estão prontos para serem decididos.
Não existem motivos para novos adiamentos, a não ser, é claro, os motivos políticos. Principalmente quanto à revisão do FGTS, que parecia que a data do julgamento ia acontecer mesmo no dia 13 de maio. Mas foi retirado de pauta sem maiores explicações, muito menos qualquer informação sobre o reagendamento dessa data. E é por isso que eu sempre peço a vocês aqui, compartilhem esses vídeos nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, para que mais e mais pessoas tomem ciência do que está acontecendo. Porque esses comentários que vocês fazem aqui, não só no meu canal, eles geram uma repercussão muito maior do que você pensa. E já sobre a revisão da vida toda, como eu mostrei para vocês nesse vídeo aqui, que foi o último vídeo que eu falei sobre esse assunto, nós tivemos um avanço muito importante numa decisão do ministro Marco Aurélio de Mello, que encaminhou o processo para a PGR dar a sua opinião, o seu parecer, como é de praxe processual. E nessa atitude do ministro Marco Aurélio, eu vislumbrei que ele realmente pretende decidir essa matéria antes da sua aposentadoria em julho. E surpreendentemente, a PGR já deu seu parecer, já encaminhou ao gabinete do ministro Marco Aurélio, e esse parecer foi favorável à tese da revisão da vida toda. E eu vou mostrar para vocês agora um trecho desse parecer produzido pela Procuradoria-Geral da República, que foi prontamente encaminhado ao relator e ministro Marco Aurélio de Mello. Essa é a parte que mais interessa do parecer do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Em face do exposto, opina o Procurador-Geral da República pelo desprovimento do recurso extraordinário. Considerados a sistemática da repercussão geral e os efeitos do julgamento deste recurso em relação aos demais casos, que tratem ou venham a tratar do tema 1102, sugere-se a manutenção da tese fixada pelo STJ. E continua: aplica-se a regra definitiva prevista no artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 8.213 de 91, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9.876 de 99, aos segurados que ingressaram no regime geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876 de 99. Viram aí essa surpreendente notícia? Mas isso é um trabalho também de todos nós que estamos, de certo modo, colocando uma pressão para que essas decisões sejam favoráveis, tanto ao trabalhador quanto ao segurado da Previdência Social. O que nos resta agora é torcer para que o ministro Marco Aurélio de Mello decida esse tema antes da sua aposentadoria e, acima de tudo, siga esse parecer, essa opinião da Procuradoria-Geral da República. Mas agora é importante, vamos continuar encaminhando e-mails ao gabinete do relator Marco Aurélio de Mello, pedindo urgência para que ele decida essa questão antes da sua aposentadoria. Porque se outro ministro assumir a cadeira dele, provavelmente essa discussão não sairá tão cedo. Até porque o próximo ministro será indicado pelo presidente da República. Eu vou deixar novamente na descrição desse vídeo o modelo dessa carta, dessa solicitação formal, para que vocês possam encaminhar para lá. Está surtindo efeito, gente. Se todo mundo fizer um pouquinho a sua parte, vai dar certo. Se isso é uma ingenuidade minha, não creio. Só que, como toda boa advogada, eu estou sempre atualizando as minhas informações, atualizando as minhas fontes. Mas como brasileira e cidadã, eu tenho certeza que dias melhores virão. Pode ser só em 2022, mas eles virão. E se você quiser saber mais a fundo sobre essas modalidades de revisões, e principalmente sobre esse esquema de julgamentos no STF, assista a playlist que eu vou deixar agora no final da nossa conversa de hoje. Mas não sem antes ganhar o seu like. E ative o sininho das notificações para você ficar por dentro dessas notícias atualizadas que a qualquer momento eu venho contar aqui para vocês. Até a próxima, pessoal!